Daí, gurizada, tudo bem? Aqui sou o Bruno Gracioli. Nessa nossa primeira videoaula aí que eu estou tentando gravar para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à química, né? E nós vamos nos deter principalmente e falar sobre as substâncias puras e sobre as misturas, tá? A nossa primeira videoaula é a minha primeira videoaula, então espero que dê tudo certo aí para nós. Bom, para a gente começar então, galera, a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de matéria, né? Vocês já devem ter ouvido falar que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Aquele velho conceito que todo mundo aprende lá no 7º ano, 8º ano, 9º ano, né? Então, essa matéria vai ter massa e vai ocupar um volume, né? Um lugar no espaço. Existe um conceito um pouquinho mais científico, né? Que é toda substância, né? É tudo o que nos envolve, né? É todas as coisas que têm uma existência física, né? Que vão ser reais. Por exemplo, se eu pegar o meu estojo é matéria, né? Se eu pegar o meu celular, o celular é matéria. Pegando o lápis também é matéria. Aí o teu computador vai ser matéria, certo? Você é matéria. Nosso corpo é formado de matéria. Então, tudo que for real, certo? Tudo que tu consiga tocar é matéria. É claro que existem outras coisas que a gente não consegue tocar, por exemplo. Se você balançar a mão e sentir um ventinho aqui, é o ar em deslocamento. Você sente o ar, né? Tá sentindo o ar, tá sentindo o deslocamento lá do volume desses gases, então também esse ar é matéria, tá? Cuida isso, que mesmo que a gente não enxergue alguma coisa, vai ser formado de matéria, tá? Vamos adiante aqui. Atualmente essa matéria, a gente sabe que ela é formada por átomos, né? O próprio nome do nosso pré-átomo é um bom nome, né, para esse tipo de assunto de hoje. Ela pode ser encontrada então naqueles 3 estados físicos clássicos, né, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né, que a gente tem então, pensando na água, nós temos o gelo, a água no estado de gelo, a água no estado sólido, a água no estado líquido dentro do copinho lá, e uma nuvenzinha representando então a água no estado gasoso, certo? Pessoal, existe também um 4º estado da matéria, que é o estado de plasma, mas é um estado físico bem complicadinho da gente entender, tá? Em 2016, a prova do Enem lança uma questão que fala sobre os estados físicos da matéria e excetua, tira fora no próprio enunciado do texto o estado de plasma, tá? Vamos adiante aqui então. Bom, falar um pouquinho sobre esses 3 estados físicos. A gente sabe que o gelo derrete, né? Quando a água está líquida, ela evapora, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as mudanças desses estados físicos. Quando eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós temos aquele processo chamado de fusão. Quem gosta de animes aí vai lembrar lá do Dragon Ball Z, que tem lá a fusão, né, quando os caras se juntam. Mas nesse caso aqui é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Saindo do estado líquido e indo para o estado de gás ou de vapor, nós temos um fenômeno chamado a vaporização. Não te esquece que essa vaporização pode acontecer de 3 maneiras. Ela pode acontecer na forma de evaporação, certo? Como a gente tem uma poça de água que evapora durante o dia após uma chuva com o sol, a roupa no varal, a água lá evapora também, não precisa atingir a temperatura de ebulição da água para mudar o estado físico. Nós temos então a ebulição, que precisa de aquecimento, né? A água tem sua temperatura de ebulição de mais ou menos 100 graus Celsius, e tem um outro fenômeno que provavelmente vocês não lembrem do nome, mas já fizeram, que é aquele quando a gente tem uma superfície metálica extremamente quente, como um fogão a lenha ou uma panela bem quente, a gente jogar gotículas lá de água e faz aquele barulhinho tss, né? A água muda o seu estado físico instantaneamente, é o processo chamado de calefação. Bom,
Retornando aqui, saindo então do estado de gás vapor e indo para o estado líquido, nós temos o processo chamado condensação, que muita gente também, muitos livros, muitas provas falam também de liquefação, tornar líquido, certo? Indo em direção aí do líquido para o sólido, é a solidificação, que todo mundo conhece aí, né? Pega a forminha de gelo, coloca dentro do congelador lá ou do freezer em casa e se transforma em gelo, um processo bem comum aí que a gente já está habituado a fazer. Bom, tem sempre esse cara aqui, esse danado aqui da sublimação, que é a passagem então direta do estado sólido para o estado de gás vapor, mas cuidado, tá, galera? Dificilmente a água vai sofrer sublimação. Eu preciso então de substâncias que tenham pouca energia entre as suas moléculas para que ocorra a sublimação, tá? Por exemplo, a naftalina é um composto que tem interação entre as moléculas bem baixinho, né? As moléculas da naftalina interagem bem pouquinho. Então é fácil sair do estado sólido e ir para o estado de gás vapor, tá? Cuida desse tipo de coisa aí. Pode aparecer também ressublimação, mas é só o prefixo re está falando para nós que está acontecendo de novo essa sublimação, tá? Bom, outro conceito que é importante para a gente entender um pouquinho esse início da química é o conceito de substância ou de substâncias, tá? Que são então todas as espécies de matéria, tá? Que vão ser formadas por átomos, por moléculas ou por íons. Nós vamos ver daqui uns dias o que é uma molécula, o que é um íon, tá? Átomo a gente também vai estudar lá os modelos atômicos. O que é importante que eu saiba? Que esses átomos, essas moléculas e esses íons, eles precisam ser quimicamente iguais entre si. Por exemplo, lá, o sal de cozinha. Dentro de um saco de sal de cozinha, eu vou ter só sal de cozinha ali dentro, se for uma substância, tá? Aqui está um exemplinho para nós do sal de cozinha, então, tá? O cloreto de sódio, que a gente já conhece aí. Características destas substâncias. Bom, a primeira característica de uma substância é que ela tem uma composição química fixa e invariável, né? Elas são, por exemplo, representadas por fórmulas. Todo mundo já ouviu falar dessa fórmula aqui, ó, do H2O, né? H2O. Eu duvido que alguém não saiba que o H2O tem o seu nome, tem a sua nomenclatura específica, água, né? Então, a molécula de H2O, o nome específico é água. Bom, todas as substâncias, elas vão ter ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Vocês também já conhecem o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius. O que é a fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido, né? E o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius. Então, eu saio lá do estado líquido e vou para o estado de vapor, tá? Essas substâncias vão se formar através de fenômenos químicos, tá? Que são as reações químicas, que daqui para frente, logo a gente vai estudar também, tá? Alguns tipos, então, de substâncias. A gente tem dois tipos de substâncias. As substâncias puras simples, certo? Que são, então, substâncias formadas por apenas um tipo de elemento químico, só um tipo de átomo, certo? Tem lá, por exemplo, aqui, ó, olha aqui a figurinha, ó. Vocês estão vendo aqui a figurinha do hélio, ó? Tem várias bolinhas com hélio ali, com HE unidos. Então, essas moléculas de hélio aqui vão formar a substância hélio gasoso, ou vão formar o gás hélio, certo? Aqui, ó, o hidrogênio, ó, H2. Dois átomos de hidrogênio unidos através de uma ligação química que a gente vai descobrir depois, que é uma ligação covalente, certo? Vão se unir esses caras e vão formar, então, quando eu tiver vários H2Os, H2, eu tenho lá uma substância pura simples. Então, para lembrar, substância pura simples é formada por apenas um tipo de elemento químico. A gente tem o oxigênio, o Cl2, o P4, que é o fósforo, o enxofre, que é o S8, o ferro aqui, ó, e o sódio, tá? Vamos adiante aqui, falar um pouquinho sobre as substâncias puras compostas, que também podem ser chamados de compostos químicos, e aí muda
da substância pura simples. A composta vai ser formada por 2 ou mais tipos de átomos ou 2 ou mais tipos de íons, certo? Então eu vou ter lá sempre 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, aqui, ó, o senhor colocou para vocês 2 figurinhas e 3 exemplos. A água, olha ali, ó, eu tenho átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Aqui na figurinha fica melhor da gente enxergar. Ó. Eu tenho 2 bolinhas vermelhas para o hidrogênio e uma bolinha azul para o oxigênio. No CO2, eu tenho lá 2 bolinhas azuis para o oxigênio e uma bolinha lá roxa, eu acho que está aparecendo roxinho aqui, para o carbono. Então, eu tenho mais de um elemento químico. Tenho lá 2, 3, 10, 50 elementos químicos. Tá? Vai ser uma substância composta ou um composto químico. O que eu tenho que entender sobre essa substância pura? Por exemplo, se eu tiver H2O dentro de um potinho, dentro de um copinho, se eu só tiver água ali dentro, vai ter só as moléculas lá dentro, as substâncias lá dentro vão ser H2O, 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 H2O. Se eu tiver lá num outro potinho, num frasquinho fechadinho com CO2, lá dentro vai ser CO2, 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 CO2. Tá? Por isso que é substância pura. Não tem nada mais além do que aquele cara dentro lá do teu recipiente. Certo? Vamos adiante. Aqui falar um pouquinho sobre as curvas de mudança de estado físico. Para cada substância, para cada tipo de substância, eu tenho lá uma curva de estado físico, certo? De mudança de estado físico. Aqui, ó, eu gosto muito desse gráfico. É um gráfico que está em inglês, tá? O senhor vai tentar dar uma traduzida para vocês aqui. Mas o que eu acho que é importante que vocês enxerguem é as moléculas aqui na parte superior, ó, se mexendo. O que eu quero chegar e falar com vocês? Aqui, ó, nessa primeira coluna, no estado sólido, vê se vocês enxergam aqui, ó, as moléculas em azulzinho aqui, ó, bem paradinhas. Então, no estado sólido, as moléculas se mexem muito pouquinho, certo? Olha aqui, ó, eu estou a menos 40 graus. Quando eu começo a aquecer aqui, ó, vou aquecendo, aparece para nós um patamar aqui, ó, aonde vai acontecer nesse patamar, nesta linhazinha reta aqui, ó, a fusão desta substância pura. Te liga que quando eu tenho um patamar em um gráfico, olha aqui, ó, o meu gráfico não muda durante o aumento, não tem um aumento da temperatura, só o tempo muda e a temperatura não se altera. Esse patamar aqui da fusão me mostra que durante a fusão, uma substância pura não tem a sua temperatura alterada. Então, até que todo o sólido, olha ali, ó, o sólidozinho, ó, deixe de ser sólido, se transforme em líquido, a temperatura não aumenta. Olha aqui, ó, aqui eu não tenho mais sólido, ó, então a partir desse ponto aqui, ó, olha aqui na parte superior, ó, eu só tenho moléculas soltinhas, ó, características do estado líquido. A minha temperatura vai aumentando. Cheguei lá nos 100 graus Celsius para a água. Ó. Olha lá. Ó. De novo, vou ter uma mudança de estado físico. Vou ter a vaporização da água. Tá vendo que de novo a gente tem um patamar aqui? Ó. Um patamar de novo. Ó. O meu gráfico não muda, ó, só muda o tempo do meu gráfico. Ó, a temperatura ela permanece a mesma. Então, nota aqui em cima, ó, eu tenho moléculas representando o líquido e tenho moléculas representando o vapor. Até que todo este líquido se transforme em moléculas de vapor, a minha temperatura de novo permanece constante em 100 graus Celsius. Aí, olha aqui, ó, depois desse ponto aqui, desse tempo, eu só tenho moléculas de vapor bem agitadinhas, então a temperatura volta a subir. Então o que é importante a gente entenda nesse gráfico? Abaixo de zero, a água vai estar no estado sólido. Subiu a temperatura, chegamos até a temperatura de 0 graus Celsius. No 0 graus Celsius acontece a fusão da água, passagem do estado sólido para o líquido. Não te esquece que até que todo sólido se transforme em líquido,
a temperatura permanece em 0 graus Celsius. Acabou o sólido, acabou a água gelo, só tem água líquida, temperatura sobe de novo. Chegamos a 100 graus Celsius. O que acontece? A vaporização da água. Então, até que toda a água líquida se transforma em água a vapor, a temperatura permanece constante em 100 graus Celsius. Certo? E aí depois sobe de novo a temperatura. Vamos adiante. Bom, um outro conceito que é extremamente importante é o conceito de mistura, que é qualquer sistema formado por duas ou mais substâncias. Por exemplo, eu tenho aqui duas canetas. Uma caneta com tampa vermelha e uma caneta com tampa laranja. Duas substâncias isoladas. Encostei as duas, acabo de criar uma mistura para vocês. O que é importante que eu me lembre? Para ser mistura, bastam as substâncias se encostarem. E o que é importante que eu saiba? Esse encostar não pode acontecer reação química. Se acontecer reação química, eu estou gerando uma nova substância. Então, a mistura encosta e não gera nova substância química. Aqui o senhor colocou uns exemplos para nós. O ar que a gente respira é uma mistura de gases, principalmente nitrogênio, em torno de 78%. Oxigênio, em torno de 21%. Certo? E o resto que sobra vai ser gases nobres, CO2, certo? E outros gases. O petróleo também é uma mistura de hidrocarbonetos, que nós vamos estudar logo na química orgânica, tá? A água do mar não é uma água pura, ela tem lá sais dissolvidos, principalmente cloreto de sódio, o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Para quem não sabe, o sal de cozinha que a gente usa em casa, ele é extraído da água do mar, certo? Aqui o senhor colocou ali um sheik árabe ali tomando água de petróleo, né? Não é água, é um petróleozinho ali, se vocês notarem. As características de uma mistura, elas são inversas às características de uma substância. Elas não têm composição química fixa, elas não são representadas por fórmulas, não possuem nomenclatura química específica, não possuem ponto de fusão e ebulição bem definidos e são formados por fenômenos físicos. Olha o fenômeno físico aqui acontecendo. Juntei os dois, tem uma mistura. Certo? Te liga só. A Coca-Cola todo mundo conhece, né? Mas é difícil conhecer a composição da Coca-Cola, né? Não tem uma fórmula específica para a Coca-Cola. Eu não tenho um nome. Eu tenho um nome comercial Coca-Cola, mas eu não tenho um nome químico para a Coca-Cola. Eu não sei lá a temperatura de fusão, de ebulição da Coca-Cola, porque eu tenho vários ingredientes, várias substâncias ali. Certo, galera? Espero que vocês estejam me ouvindo direitinho, me entendendo. É bem difícil gravar videoaula assim, a gente não sabe, é difícil estar longe de vocês, né? É a primeira vez que eu faço isso. Espero que dê certo. Bom, agora falando das misturas, então. As misturas também vão mudar os seus estados físicos, mas cada mistura vai ter uma temperatura de fusão, cada componente dessa mistura tem a sua própria temperatura de fusão, a sua própria temperatura de ebulição. Então a gente tem que cuidar que o gráfico de uma mistura ele não vai apresentar os patamares lá característicos de uma substância. Olha aqui o gráfico, o gráfico vai sempre subindo a temperatura. Eu nunca tenho um patamar. O meu gráfico, a temperatura sempre está subindo. Certo? Eu tenho lá o líquido aumentando a temperatura, começa a ebulição, vira vapor, mas a temperatura está sempre aumentando. Certo? Tipos de misturas. Temos dois tipos principais de misturas, que são lá as misturas homogêneas ou sistemas homogêneos, que vão ter visualmente o mesmo aspecto em toda lá o teu frasquinho. Por exemplo, água e álcool. Água e álcool, quando se misturam, vão apresentar lá uma fase só, quando a gente for analisar, certo? Ou vocês, por exemplo, nas bebidas alcoólicas lá, como cachaça, vodka.
Vocês enxergam o álcool ali dentro? Não enxergo o álcool, mas tu sabe que tem álcool e que tem água ali naquela bebida, certo? E a gente não consegue enxergar, principalmente porque a água e o álcool são substâncias miscíveis. De novo, miscíveis. Eles têm miscibilidade infinita, ou seja, qualquer quantidade de água que eu misturar com uma quantidade de álcool, vai ocorrer uma mistura, certo? Umas características dessa mistura homogênea, é legal da gente saber. A gente pode chamar essas misturas homogêneas de soluções, certo? Elas também são, por ter uma fase só, são chamadas de monofásicas. Outra coisa interessante, mistura gasosa de gases é sempre mistura homogênea, certo? Cuida que a FUVEST, alguns anos atrás, nos traz uma questão falando sobre o ar atmosférico poluído. Eu sei que tu sabe que o ar atmosférico é uma mistura gasosa. Então você vai, mistura homogênea. Mas cuida que esse ar é poluído. A poluição, ela é oriunda sempre de particulado sólido, de substâncias no estado sólido. Então quando eu tenho gás e sólido, eu não tenho uma mistura homogênea. Eu tenho o nosso próximo tipo de mistura, que é a mistura heterogênea. A mistura heterogênea vai ser formada lá por duas ou mais fases, né, que vai ter uma superfície lá de separação. Eu tenho então esses caras em contato, mas eu consigo enxergar fases bem separadinhas. Aqui o senhor coloca para vocês o exemplo clássico de mistura heterogênea, que é o óleo com a água. O óleo na parte superior por ser menos denso e a água na parte inferior por ser mais densa, certo? Também tem aqueles naturafases, que é um creme para corpo, que é bifásico ou trifásico, né? A gente mexe ele, as fases tentam se misturar, mas não conseguem, né? Com o passar do tempo ele decanta e separa as fases também, tá? Então as misturas heterogêneas, elas são sempre polifásicas. Cuida que mistura de sólidos, olha aqui, ó, vou misturar os sólidos. São sempre heterogêneas. Eu consigo enxergar bem as minhas fases. Mas agora, existe uma mistura de sólidos que a gente tem que sempre lembrar e cuidar, que vai ser uma mistura homogênea, as ligas metálicas, certo? Por exemplo, anel de ouro, minha aliança de casamento aqui, ó. Minha aliança de casamento é de ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele é uma liga metálica. O ouro na natureza, galera, ele é encontrado como ouro 24 quilates. Qual é a diferença do ouro 18 para o ouro 24? O ouro 18 é um ouro mais durinho, certo? Ele é uma mistura homogênea de ouro e prata, certo? O ouro puro, o ouro 24, é um ouro mole, que a gente não consegue fazer joia. Portanto, a gente pega o ouro 24, pega a prata, coloca dentro lá de um recipiente, aquece até que esses metais fundam, transformem-se em líquidos. Se mistura, se homogeneiza essa mistura, esses dois metais líquidos, e se resfria. Quando eu tenho esse resfriamento, eu tenho uma mistura dos dois metais que é uma mistura homogênea. Eu não tenho fases ali, eu não tenho superfície de separação entre esses metais. Então te liga, as ligas metálicas são misturas homogêneas, não são heterogêneas, certo? Vamos adiante. Agora vai aparecer para nós, olha aqui, ó, foi exatamente o que eu falei para vocês ali do ouro, ó, 75 e 12 de prata, e ainda dá para botar até um cobrezinho. Olha só, nós falamos de mistura homogênea e heterogênea. Tem outros dois tipos de misturas que são muito populares nas provas. A primeira é a mistura eutética, certo? E a gente tem também a mistura azeotrópica. Deixa eu voltar aqui que deu problema. Peraí, voltei. Ó, tem dois tipos, a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Vamos começar com a mistura eutética. A mistura eutética, galera, ela vai apresentar característica durante a sua fusão de uma substância pura. Uma mistura eutética, a fusão é constante.
certo? E eu não consigo separar uma mistura eutética por fusão fracionada. Tá? Eu não consigo fundir por temperaturas de ebulição diferentes e separar essa mistura. Se eu colocar meu anel para fundir, ele não vai separar o ouro e a prata, certo? E o cobre nesse caso. Olha aqui, ó. O gráfico a gente consegue entender bem direitinho o que é uma mistura eutética. Olha aqui, ó. Durante a fusão da mistura eutética, olha aqui, ó, aparece para nós o patamarzinho aqui, ó. Vamos ver se vocês enxergam o patamar aqui, ó. Tá vendo o patamar? Então, aqui ela vai se comportar como uma substância pura. A partir daqui ela se transforma então num gráfico de mistura, certo? A mistura azeotrópica é uma mistura que vai apresentar então temperatura de ebulição constante, galera. Eu tenho lá a temperatura durante a ebulição não se alterando igualzinho a uma substância pura, tá? Normalmente são líquidos que vão apresentar então proporção constante entre os componentes, tá? E também não vou conseguir separar esses caras por destilação fracionada, que é o processo que a gente faz para separar líquidos. Um exemplo disso é o álcool e a água, certo? Dificilmente eu consigo separar uma proporção de 95% de álcool e 4,5% de água, certo? Eu não consigo separar esses caras em torno lá de uma temperatura de 78,1 graus Celsius, que seria a temperatura de destilação desse álcool. Tá? A água vai sair junto com o álcool. Eu não vou conseguir separar o álcool a 78, que é a temperatura de ebulição do etanol, e a 100 graus Celsius lá a água. Vai sair a água e álcool juntinho. Tá? Vamos adiante aqui, vou mostrar o gráfico para vocês. No gráfico de uma mistura azeotrópica, a fusão aumenta a temperatura e quando chega na ebulição aqui, ó galera, ó, de novo a 78,2 ou 78,1, eu tenho lá um patamar, a constância igualzinha a uma substância pura. Todo lá o líquido se transformou em vapor, eu tenho um aumento da temperatura, certo? Bom galera, por hoje é isso, né? Eu vou deixar para vocês também uns exercícios lá no Classroom, certo? São 10 exercícios que eu vou mandar para vocês, tá? Um abraço para vocês, um beijo, espero que a gente possa se ver em breve aí, ou na próxima videoaula, ou juntinhos aí para a gente se conhecer melhor. Grande abraço, beijo do Sor.